O vento cortava como lâmina sobre as ruínas congeladas. Os tanques alemães, outrora imponentes, agora jaziam imóveis sob a neve. O metal rachando, o óleo solidificado, os soldados em silêncio. Moscou não havia caído. E pela primeira vez, desde o início da guerra, o império de Hitler recuava. Mas o preço daquela resistência era quase humano demais para ser compreendido. Civis famintos, soldados exaustos e um exército reorganizado às pressas transformaram o inverno em arma. A cada passo, o chão branco escondia corpos que jamais seriam encontrados. Entre o gelo e o fogo, nascia uma nova fase da guerra. E no coração da União Soviética, um nome ecoaria sobre as ruínas da esperança alemã: Zhukov. A partir dali, o mito da invencibilidade do Terceiro Reich começava a derreter no frio de Moscou. Em dezembro de 1941, o mundo assistiu a algo que poucos acreditavam possível. O avanço alemão, que parecia imparável desde o início da guerra, finalmente foi detido. A Operação Barbarossa, lançada meses antes com o objetivo de destruir a União Soviética, havia chegado às portas da capital. Mas a resistência soviética, forjada no desespero, alimentada pela fé e endurecida pelo frio, mudaria o curso da história. Enquanto o exército de Hitler enfrentava o inverno mais rigoroso do século, tropas siberianas chegavam silenciosamente à linha de frente, preparadas para lutar em condições que nenhum alemão suportaria. Foi nesse momento que Moscou respondeu. E o que começou como uma retirada desesperada transformou-se em uma contraofensiva que empurrou o inimigo para longe da capital. Se você é apaixonado por história e pelas batalhas que definiram o destino do mundo, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente. Qual fato da Segunda Guerra você gostaria de ver em um próximo vídeo do Vozes do Front? Agora, prepare-se para reviver o momento em que o frio, o aço e a coragem soviética mudaram a guerra para sempre. Outubro de 1941. A terra inteira parecia girar sob o som metálico das lagartas alemãs. Em apenas 4 meses, a Wehrmacht havia atravessado quase 2.000 quilômetros de território soviético. Kiev, Smolensk, Briansk, nomes que até ontem simbolizavam a vastidão da Rússia, agora eram ruínas fumegantes. A Blitzkrieg, a guerra relâmpago de Hitler, avançava como um incêndio que nada parecia deter. O objetivo final era Moscou. Os generais nazistas prometiam que a cidade cairia antes do Natal. A cada dia, colunas de blindados rompiam o fronte, cercando exércitos inteiros. Centenas de milhares de soldados soviéticos foram capturados ou mortos. Nas estradas cobertas de lama e sangue, o exército alemão parecia invencível. Um rolo compressor movido por arrogância e precisão. Dentro da capital, o caos tinha o rosto do medo. Civis recebiam ordens para evacuar, mas muitos recusavam-se a abandonar suas casas. Fábricas foram desmontadas e transferidas para os Urais. Outras permaneceram, produzindo tanques, munições e uniformes em meio a bombardeios diários. Os sinos das igrejas haviam sido silenciados. Agora, o único som constante era o dos alto-falantes alertando sobre ataques aéreos. O Exército Vermelho lutava em pedaços. As divisões estavam exaustas, mal equipadas e sem reservas suficientes para conter o avanço. Nas margens do rio Moscova, as linhas defensivas foram erguidas às pressas, valas, barricadas, campos minados e troncos empilhados. Homens e mulheres trabalhavam lado a lado, cavando trincheiras congeladas enquanto o horizonte ardia sob o fogo inimigo. O Kremlin preparava-se para ser evacuado, mas Stalin recusou-se a sair. Sua presença na cidade tornou-se símbolo de resistência. A cada dia, o inimigo se aproximava mais. Os aviões da Luftwaffe sobrevoavam os subúrbios e o eco dos canhões já podia ser ouvido da Praça Vermelha. Muitos acreditavam que era o fim, que Moscou seguiria o destino de Varsóvia e Paris. Mas, nas sombras das ruínas, algo diferente começava a nascer. Uma fúria silenciosa.
Uma vontade de resistir a qualquer custo. Os relatórios de inteligência soviética eram desesperadores. O flanco esquerdo estava rompido, o direito isolado. Havia lacunas nas defesas, falta de combustível e soldados enfrentando tanques com garrafas incendiárias. Mas o comando soviético não recuou. Cada quilômetro seria disputado com sangue. Cada vila transformada em fortaleza. A ordem era clara, nenhum passo atrás. Do alto das colinas cobertas de fumaça, Moscou parecia uma cidade cercada por fantasmas. No horizonte, colunas alemãs se moviam lentamente, suas bandeiras marcando o avanço. Mas sob o solo congelado, milhares de soviéticos esperavam em silêncio, dedos no gatilho, respiração suspensa. A capital do Império Vermelho estava ferida, mas viva. Em breve, o próprio inverno se tornaria o aliado mais letal que Stalin poderia invocar. O avanço alemão parecia imparável. A cada dia, o mapa da frente oriental ganhava novas cicatrizes vermelhas. O grupo de exército centro, sob o comando de Fedor von Bock, empurrava suas forças para o coração da Rússia. Nas estradas lamacentas, o segundo grupo Panzer de Heinz Guderian avançava pelo sul, rompendo as linhas soviéticas em direção a Tula, enquanto o terceiro grupo Panzer de Hermann Roth atacava pelo norte, contornando Klin e Kalinin. As cidades de Vyazma e Briansk haviam sido cercadas. Mais de 500 mil de soldados soviéticos estavam mortos ou prisioneiros. A defesa de Moscou balançava e o Exército Vermelho sangrava em silêncio. Mas um fator invisível começava a mudar o destino da guerra. O clima. O outono virou lama. O inverno chegou antes do previsto. A temperatura despencou para 30 Celsius. O óleo dos motores alemães congelava, as armas emperravam, os tanques não ligavam. Os uniformes leves, pensados para a campanha de verão, rasgavam-se ao primeiro toque do vento. A Blitzkrieg, tão veloz nas planícies da França, agora atolava na neve interminável da Rússia. Enquanto isso, no Kremlin, o comando soviético se reunia em segredo. Stalin, Zhukov e Vasilevsky analisavam relatórios interceptados pelo espião Richard Sorge, infiltrado na embaixada japonesa em Tóquio. A mensagem era clara. O Japão não atacaria a União Soviética pelo leste, a menos que Moscou caísse. Essa informação mudaria tudo. Pela primeira vez, desde o início da invasão, Stalin podia mover suas tropas da Sibéria para o oeste sem temer um ataque nas costas. Eram soldados diferentes, homens acostumados à neve, aos ventos cortantes e ao combate em temperaturas inumanas. Vinham montados em esquis, envoltos em fardas brancas, treinados para desaparecer no gelo. Eles traziam consigo a frieza de quem viveu uma vida inteira em silêncio e a disciplina que transformaria o inverno em aliado. Sob o comando do general Konstantin Rokossovski, começaram a se posicionar ao redor da capital. Pela primeira vez, Moscou respirava, ainda que o ar congelado queimasse os pulmões. No fronte, os alemães não sabiam o que os esperava. Guderian insistia em continuar o ataque, mas suas divisões estavam exaustas. A 4ª Divisão Panzer, que liderara o avanço, contava com menos da metade de seus tanques. As tropas não recebiam combustível há dias. O avanço em direção a Tula se transformara em uma marcha lenta, travada entre lama e gelo. No norte, as forças de Roth se chocavam contra posições fortificadas, improvisadas por Zhukov. A cada quilômetro, o exército alemão perdia força, moral e homens. Os relatórios do alto comando soviético ainda eram sombrios, mas pela primeira vez traziam uma palavra que parecia esquecida: resistir. Zhukov começou a reorganizar as defesas, concentrando blindados T-34 nas áreas mais frágeis. As fábricas de Moscou trabalhavam dia e noite, produzindo o que restava de munição e esperança. E quando as divisões siberianas finalmente chegaram, cobertas de gelo e silêncio, a guerra no leste mudou de tom. O frio não era mais o inimigo. Era o novo comandante do fronte.
Nas trincheiras congeladas, os soldados soviéticos aguardavam. O horizonte era branco, imóvel, e a sensação era de que até o tempo havia parado. Mas algo pulsava sob a neve, uma força que os alemães jamais compreenderiam. Quando os motores soviéticos voltassem a rugir, não seria apenas o som de tanques. Seria o rugido de uma nação inteira, despertando sob o gelo. A madrugada de 5 de dezembro de 1941 amanheceu envolta em neblina e gelo. O vento assobiava entre as árvores retorcidas e o chão estalava sob o peso dos soldados soviéticos. Do quartel-general em Klin, o marechal Georgy Zhukov observava os mapas espalhados sobre a mesa. Ele sabia que aquela manhã definiria o destino da guerra. A Wehrmacht estava exausta, congelada, presa na lama e na arrogância. Era a hora de devolver o golpe. Pouco antes do amanhecer, o silêncio foi quebrado pelo rugido da artilharia soviética. Milhares de canhões dispararam ao mesmo tempo, iluminando o céu cinzento com um brilho avermelhado. A terra tremeu. Os obuses caíam sobre as posições alemãs, abrindo crateras e destruindo abrigos congelados. Em seguida, os esquiadores siberianos avançaram pela neve, rápidos e silenciosos, cortando o vento como lâminas. Atrás deles, surgiam os tanques T-34, camuflados de branco, emergindo das florestas cobertas de gelo como se o próprio inverno estivesse em movimento. Nas fileiras alemãs, o pânico começou. As comunicações falhavam, os rádios congelavam e o combustível havia acabado. Soldados tentavam acender fogueiras para descongelar as armas, apenas para serem atingidos pela primeira onda soviética. O treiro grupo Panzer de Hoth recuou em desordem, incapaz de conter a ofensiva. Ao sul, as tropas de Guderian tentavam manter a linha perto de Tula, mas foram empurradas para trás sob fogo pesado. A máquina alemã, que durante meses parecera indestrutível, agora gemia sob o peso do frio e da surpresa. Zhukov manteve o rosto impassível. Seu plano funcionava. Um ataque coordenado em toda a frente, usando o clima e o terreno como aliados. Ele sabia que não se tratava apenas de uma vitória tática, mas simbólica. Cada metro reconquistado era uma mensagem. Moscou não cairia. À medida que as tropas avançavam, o moral soviético se transformava. Homens que haviam lutado em retirada durante meses agora gritavam "Za Rodinu!" Pela pátria! E pela primeira vez desde o início da invasão, o inimigo recuava. Nos céus gelados, a aviação soviética retornava em pequenos grupos. Os caças Yak-1 e La-GG-3 cortavam o ar em busca de bombardeiros alemães. As batalhas aéreas pareciam sombras se chocando entre as nuvens. A Luftwaffe, limitada pelo frio, voava pouco. Seus motores simplesmente paravam no ar. Enquanto isso, as colunas soviéticas retomavam cidades perdidas. Klin, Kalinin, Istra, Tula. Cada vitória era pequena, mas juntas formavam um rugido. Os relatórios do front chegaram ao Kremlin ao cair da noite. Zhukov comunicava o impensável. Os alemães estavam recuando em todas as direções. As divisões siberianas haviam rompido a linha. As forças de Guderian e Hoth pediam permissão para retirar-se. Permissão que Hitler negaria, selando o destino de milhares de homens congelados. O que era para ser a conquista final tornou-se o início da derrocada. Em menos de 2 semanas, o inimigo fora empurrado mais de 200 quilômetros para o oeste. Os comboios soviéticos avançavam entre a neve, recolhendo prisioneiros e armas abandonadas. A bandeira vermelha tremulava novamente sobre as cidades devastadas. Nas trincheiras, os soldados mal acreditavam no que viam. Depois de 6 meses de derrotas, a União Soviética havia conseguido o impossível: deter Hitler. E no silêncio que se seguiu ao último disparo, só restava o som do vento sobre o gelo. Moscou continuava de pé, e nas ruínas do fronte, o nome de Zhukov começava a ecoar, como o símbolo da virada, como o homem que transformou o frio em vitória. Janeiro de 1942. Entre os escombros congelados,
civis caminhavam em silêncio, recolhendo destroços, buscando familiares, tentando acreditar no que haviam testemunhado. A cidade, que deveria ter caído antes do Natal, ainda estava de pé, mutilada sim, mas viva. E no leste, pela primeira vez desde o início da guerra, o avanço alemão havia sido contido. A contraofensiva de Moscou empurrou o inimigo até 250 quilômetros para o oeste, libertando cidades como Klin, Kalinin, Mojaisk e Kaluga. Em menos de um mês, os soviéticos reconquistaram mais território do que os alemães acreditavam possível. Mais de 500 mil soldados alemães morreram, foram feridos ou desapareceram sob a neve. As baixas soviéticas foram ainda maiores, quase 1 milhão entre mortos e feridos. Mas o moral havia mudado. Pela primeira vez, a máquina de guerra de Hitler havia falhado. A Blitzkrieg, tão rápida e devastadora na Polônia e na França, sucumbia diante da resistência e do clima russo. O impacto psicológico foi devastador. O exército alemão, acostumado a vitórias relâmpago, enfrentava agora o impensável, uma guerra de desgaste. Os soldados estavam exaustos, congelados, e começaram a compreender que o fronte oriental não terminaria em semanas, mas em anos. Nos diários de campanha, oficiais relatavam o inverno mais cruel de suas vidas e o primeiro indício de que o destino havia virado. A imagem de invencibilidade da Wehrmacht havia sido quebrada. Em Berlim, Hitler reagiu com fúria. Culpou seus generais, ordenou execuções e proibiu qualquer retirada sem sua autorização. Mas a verdade era inegável. Sua estratégia de esmagar a União Soviética em um único golpe havia fracassado. A partir dali, ele teria que lutar em 2 frentes, e a guerra, que deveria terminar em meses, tornava-se um conflito mundial sem volta. Para os soviéticos, a vitória foi mais do que militar, foi espiritual. A capital havia resistido. A fé no regime fora restaurada. Nas ruas de Moscou, bandeiras vermelhas tremulavam ao vento gelado, e o nome de Georgy Zhukov se espalhava como lenda. Ele fora o cérebro por trás da defesa e do contra-ataque, o homem que reorganizou o caos, que entendeu o inimigo e o clima melhor do que qualquer outro. Em 1943, seria promovido a Marechal da União Soviética, o mais alto posto do Exército Vermelho. E até o fim da guerra, seria o arquiteto das maiores vitórias soviéticas, Stalingrado, Kursk e Berlim. Mas a vitória teve um preço. As aldeias ao redor da capital estavam em ruínas, os campos congelados repletos de corpos. Milhares de soldados desapareceram sem sepultura, engolidos pela neve. Os sobreviventes carregariam o trauma do inverno por toda a vida, o som dos tiros abafados, o frio cortando a pele, o cheiro de pólvora e carne congelada. Mesmo a vitória tinha gosto amargo. Ainda assim, a Batalha de Moscou foi um divisor de águas. Mostrou ao mundo que o Terceiro Reich podia ser detido. Inspirou resistência em todos os frontes e forçou Hitler a mudar sua estratégia, concentrando-se no sul, em direção ao petróleo do Cáucaso, movimento que o levaria meses depois ao desastre de Stalingrado. Zhukov, por sua vez, tornava-se um herói nacional, o símbolo da coragem soviética. E Moscou, envolta em silêncio e neve, transformava-se num monumento vivo à resistência humana. Quando o sol voltou a nascer sobre o Kremlin, o inverno ainda reinava. Mas sob a luz pálida, os sinos voltaram a tocar. Era o som da sobrevivência e o início da vingança soviética.